eu quero falar com vocês sobre a implantação do governo milenar de Cristo nessa terra. Inclusive, na capa desse vídeo, tem esse rapazinho. Eu já falei sobre esse jovem aqui no canal, tá? Já falei sobre ele, porque que ele é tão ovacionado, respeitado, né? Por tantas autoridades, principalmente lá no Oriente Médio. E eu vou deixar para falar sobre ele, fazer um panorama sobre ele, mais no final dessa live, tá ok? Então permaneça até o final, que no final eu vou falar sobre esse rapazinho aí da capa, tá? Mas agora, antes eu quero falar sobre a implantação do governo milenar de Cristo nessa terra, tá? Neste planeta. Nós comentamos aqui na mensagem anterior, ontem, na live de ontem, a respeito da batalha do Armagedon, onde Cristo vence todas as nações que se congregam contra Israel para lutar e guerrear e aniquilar Israel. E após vencer todas essas nações, o anticristo, o falso profeta, é lançado no lago de fogo, no vale de Josafá. Jesus julga todas essas nações e, após julgar todas essas nações, há um período de purificação, e então esse período de purificação é implantado o governo milenar de Cristo nessa terra. E é sobre esse período milenar que hoje você estará recebendo revelações da parte de Deus que te trará grandes edificações. Não saia daí, fique ligadinho, porque hoje Deus vai falar com você no profundo do profundo, ok? E para isso, nós vamos ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 6, que fala deste momento da implantação do governo milenar de Cristo aqui nessa terra. Nesse momento, já foi julgado todas aquelas nações que se levantou contra Israel na batalha do Armagedon, né? Já houve ali o período da purificação, e após o período da purificação, de uma restauração da terra que se tornou um caos, Jesus então implantará um governo milenar, onde ele governará esta terra a partir de Jerusalém, no trono que um dia se assentou Davi, tá? Eu quero ler Apocalipse capítulo 20, mas antes eu quero deixar aqui abaixo, aqui já tem um QR Code, né? E eu vou deixar aqui abaixo também algumas opções, né? Como o Pix, o PayPal, o nosso WhatsApp, né? E uma conta do Banco Bradesco ou da Caixa Econômica Federal para você fazer a sua semente. A nossa refeição de ontem foi maravilhosa. Tem algumas imagens. Além da refeição, eles também receberam, né? Essas roupas. E eu vou mostrar tudo para vocês aqui, mais no finalzinho dessa live. O nosso projeto em Amatanda está crescendo muito e nós precisamos muito da ajuda de todos vocês. O seu R$1 para você talvez pode ser insignificante, mas R$1 nesse projeto é muito precioso. Conto com a sua ajuda, vamos para cima e tamo junto na fé. Amém? Ah, gente, outra coisa também que eu quero pedir para você é o teu like. Compartilhe agora essa live, deixa o teu like é importantíssimo para que essa live tenha, né, receba o engajamento necessário. Fosse bom que milhões de vidas recebessem essa mensagem, recebessem, né, tudo aquilo que eu vou passar aqui para todos vocês, mas infelizmente os nossos canais, né, estão aí com alcance reduzido. E lembrando a todos também que hoje, né, às 23 horas estaremos ao vivo no canal da missionária Keren Rocha, na campanha da restauração. Está muito forte essa campanha. Quem está participando aí, dá um feedback aí no chat, porque essa campanha está sensacional. Se inscreve lá e nós temos um encontro às 23 horas, ok? Então vamos aqui para a leitura
de Apocalipse, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um tempo, por um pouco de tempo, na verdade. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui então, como nós acabamos de ler, é implantado então o governo milenar de Jesus na terra restaurada. Nesse instante aqui então, Satanás, ele é lançado em um abismo. Perceba esse detalhe, é um abismo, não é o lago de fogo, não é o seu destino final. E ali ele foi trancado nesse abismo por um período de 1000 anos. E após o julgamento das nações, nós também vimos aqui a palavra de Deus dizendo, claro e objetivo, que do período da grande tribulação, aqueles que não receberam, a marca da besta e permaneceram fiel a Jesus, também entraram nesse governo milenar. Tanto os que morreram não negando Jesus, não aceitando a marca da besta, quanto também os que viveram, mas não se curvaram à besta e permaneceram fiel a Jesus, Eles entram nesse governo milenar. E nesse governo milenar, o próprio Jesus governará esta nova terra a partir de Jerusalém. E eu gostaria de falar aqui alguns detalhes bastante interessantes a respeito desse período milenar, a respeito desse governo maravilhoso que eu e você faremos parte dele. Isaías, o que mais fala a respeito do Messias, na antiga dispensação, também não foi diferente. Na antiga dispensação, ele é um dos que mais fala do reinado do Messias nesse governo milenar. Isaías é o profeta que traz bastante detalhes desse governo que perdurará por 1000 anos. E eu gostaria de ler aqui já então, em Isaías, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, até o versículo de número 5, tá? Olha o que Isaías diz a respeito desse governo milenar. Eu vou ler para vocês aqui no celular. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações da terra. Olha que coisa maravilhosa, Todas as nações da terra prestarão obediência, submissão a este governo. Verso de número 3. E virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensinem o que concerne aos seus caminhos,
e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Nesse período aqui, todas as nações irão para Jerusalém para aprenderem, para serem ministrados pelo próprio Jesus. Ele estabelecerá uma lei sobre essa terra. Ele implantará uma constituição justa. Ele implantará um governo que verdadeiramente trará essa paz. E ele mesmo ensinará, ele mesmo instruirá. Você já pensou que coisa maravilhosa? As pessoas, os povos, as nações indo para Jerusalém para aprender com o Messias? Verso de número 4: e ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Aqui sim haverá verdadeiramente paz. Ele está dizendo aqui que todas as armas de guerra serão transformadas em ferramentas de trabalho para arar a terra, para cuidar da terra. Não se terá mais espada, não se terá mais arma de guerra. Um verdadeiro reinado de paz, de justiça e de equidade, né? É justamente isso aqui que o anticristo está querendo propor antes desses 1000 anos. É por isso que o anticristo virá como o Cristo. Ele virá prometendo tudo isso que só Jesus pode fazer. Vamos ver mais outro aspecto bastante interessante deste reinado milenar também, que é coisa maravilhosa. A natureza e os animais serão transformados. Haverá uma mudança significativa, uma mudança profunda, até mesmo nos próprios animais e na natureza. O que eu costumo dizer é o seguinte, que essa terra do governo milenar, ela será similar à mesma coisa que o jardim do Éden. Olha só o que a palavra de Deus fala a respeito dos animais nesta época. Isaías capítulo 11, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? O negócio é a Bíblia, né? Pastor Giovanni falando é uma coisa, a Bíblia falando é outra. E esse canal é pautado na palavra. Ó, Isaías capítulo 11, versículo 6. Deixa eu colocar na tela. Deixa o teu like aí. Vamos subir essa audiência, tá bom? Me ajuda aí em nome de Jesus. Você que ainda não deixou, talvez você esqueceu, está intertido, né? Está prestando bem atenção no estudo, no ensino da palavra. Mas deixa o teu like aí, vamos subir. Ó. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Olha que tremendo isso aqui. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que coisa maravilhosa, né? Vocês vão percebendo aqui que até os animais serão totalmente transformados, voltando às suas origens, como foram criados lá no Éden. Não se terá mais animais carnívoros. Todos os animais
se tornarão herbívoros, comerão ervas. Olha que coisa maravilhosa. Aqui está dizendo aqui que uma criança vai conduzir junto um leão, um urso, né? Está dizendo que uma criança aqui que está amamentando, ela vai pegar em uma serpente e essa serpente não lhe fará dano algum. Outra criança vai enfiar a mão na toca de uma serpente e essa serpente não lhe picará. Tudo será transformado, tudo será mudado. Reconheceremos nesse período como foi a vivência de Adão e Eva lá no verdadeiro Éden, né? Isso é maravilhoso, não é verdade? Você consegue imaginar isso? Vamos ver aqui outro detalhe também bastante interessante desse reino milenar de Jesus aqui na face da terra. Haverá verdadeiramente alegria. A alegria que nós temos hoje aqui, ela é efêmera, ela é passageira. Quando as pessoas querem um pouco de alegria aqui, eles vão fumar droga, vão cheirar, vão beber, vão se prostituir, e tudo isso gera destruição do próprio corpo, da própria alma, nos prejudica, nos distancia de Deus, e é uma alegria passageira, é uma alegria efêmera. Nesse período aqui, nós teremos verdadeiramente a alegria que vem do Senhor, a alegria de Deus, pois estaremos com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Isaías capítulo 12, vamos ver o que fala aqui, ó. E vós, com alegria, tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Ainda Jeremias fala dessa alegria, né? Jeremias capítulo 5, versículo 18 e 19, fala assim, ó, eu vou falar de cor para vocês, para a gente não perder muito tempo. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-lhe-ei das suas moradas, e a cidade será edificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor e a voz de júbilos, júbilo é alegria, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados. Não haverá mais humilhação, meus irmãos. Será uma verdadeira alegria, será uma verdadeira paz ali. Eita, coisa maravilhosa. Mas também, vivendo no reino de Jesus, né? Podendo ver Jesus, podendo contemplar Jesus, será uma coisa maravilhosa. Outro aspecto desse reino milenar de Jesus, aqui nessa terra, será um reino de santidade. Não terá todas essas imundícies no nível que tem hoje. Vocês viram aí nesse carnaval, né? Isaías capítulo de número 4 diz assim, ó: os que forem deixados em Sião e que permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém. Isaías também diz mais, ainda no capítulo 35, versículo 8, eu vou falar de cor. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Gente, olha que coisa maravilhosa. Será um período em que viveremos em santidade nesta terra ainda, nesse período ainda. Haverá os que pecam? Haverá. Eu vou falar nisso daqui a pouco. Mas estamos falando agora de todas essas proezas que acontecerão nesse governo milenar em que eu e você reinaremos com Cristo, em que eu e você estaremos aqui como autoridades desse governo milenar.
aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais pranto, aonde saberemos com certeza que somos eternos, que nunca mais morreremos. Também, neste reino aqui, a glória do Senhor tomará toda a terra, ou seja, a glória, a presença dele estará de uma maneira intensa, permeando toda essa terra. Isaías capítulo 35, o versículo 1 ao 2, eu vou ler aqui para vocês, diz assim, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Oh glória! Que leitura maravilhosa, né? Ou seja, a glória do Senhor estará permeando toda essa terra. Não veremos mais lugares secos, não veremos mais lugares feios, não veremos mais lugares tenebrosos. A natureza, ela se revigorará. Veremos as florestas, as campinas, com aquele verde vívido, águas puras e cristalinas nos rios. Será um verdadeiro paraíso. E eu e você, como autoridades desse governo. Esse reino milenar também, meus irmãos, será um reino de justiça e de juízo. Olha só, o anticristo, quando ele tenta implantar o reinado dele, o governo dele, que é o que ele está fazendo através da nova ordem mundial, através do grande reset, apresentando aí uma proposta de trazer paz, equilíbrio, justiça, juízo e equidade, ele nunca conseguirá fazer isso. Perceba esse detalhe. Desde sempre, a humanidade, o ser humano, ele tenta apresentar um sistema político que traga justiça, que traga juízo, mas não adianta, seja comunismo, seja capitalismo, homem nenhum terá a capacidade de implantar um sistema de governo que haja verdadeira justiça. Não, homem nenhum terá essa condição. Somente Jesus terá essa condição. E ele fará isso nessa terra. Mas o anticristo está querendo se antecipar e apresentar essa proposta que a Bíblia está dizendo que é Jesus que vai implantar aqui. O anticristo quer implantar nos 7 anos, mas será envergonhado. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito desse reinado de justiça. Isaías capítulo 9, 6 e 7. Olha o que diz o texto. E esse texto é maravilhoso. Você com certeza conhece esse texto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o governo, está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Verso 7, do aumento deste principado, deste governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Você percebe aqui? Preste bem atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando Isaías estava falando a respeito desse reinado do Messias, muitos dos judeus não acreditaram em Jesus porque pensou que ele já viria daquela vez para implantar esse governo. Daquela vez ele veio como um Cordeiro de Deus. Você está entendendo? As profecias de Isaías, ela fala das duas vindas de Jesus. Uma vindo como Cordeiro e outra vindo como um rei para governar entre as nações. E eles deram mais crédito nessas, né? Eles queriam um Messias que já viesse para implantar já naquela época o governo em Israel. Por isso que muitos rejeitaram Jesus. Eles diziam, não, mas não é isso que Isaías fala do Messias. Isaías fala que ele governará as nações, que ele terá poder sobre todo esse planeta. Sabe, mas eles acharam que Jesus era um impostor, mas eles não se ligaram nesse fator, que Isaías apresenta as duas vindas de Jesus.
uma como cordeiro e a outra como um leão, o leão da tribo de Judá. E aqui quando ele está falando, o governo, o principado está sobre os seus ombros, ele está falando agora desse período, desse governo milenar. E não de quando ele veio como cordeiro para ser morto na cruz do Calvário. Então é importante entender a Bíblia nesses aspectos, para não incorrermos nos erros dos próprios judeus, dos próprios escribas, que eram os intérpretes das Escrituras. Então Jesus, ele cumprirá essa palavra que nós costumamos ler aqui a respeito de Jesus, nesse período dos 1000 anos. Porque esse governo será aqui nessa terra, será de lá de Jerusalém, será do trono que Davi sentou um dia. Coisa maravilhosa isso. Um outro aspecto bastante interessante que eu quero passar aqui para vocês, a respeito do governo de Jesus, nesse período do milênio aqui na terra, é que eu e você, nós, os salvos, nós faremos parte desse governo como autoridade. Nesse período aí, preste bem atenção como vai ser uma coisa linda e interessante. Nós viveremos como seres humanos normais aqui. Nós, os salvos, nós, a Igreja de Cristo, estaremos em um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado, nós faremos parte desse governo milenar de Jesus. Eu e você, nós seremos autoridade. Porque nesse período, haverá aqui governantes, haverá juízes, haverá as autoridades, haverá tudo, como tem hoje na terra. Só que todas as autoridades que estarão governando nessa época, seremos nós, eu e você. Nós seremos autoridades nesse governo. Só que diferente dessas autoridades de hoje, nós governaremos junto com Cristo aqui, em um corpo incorruptível. Nós, a Igreja de Cristo, entraremos no milênio em um corpo glorificado. O corpo glorificado é aquele corpo que Jesus acordou com ele na manhã de domingo após a sua ressurreição. E eu e você entraremos no milênio com aquele mesmo corpo, um corpo glorificado. Aleluia! E somente nós, os salvos em Cristo, seremos autoridades e governaremos seres humanos normais, comuns, que nascerão e viverão aqui nessa época. Só que nessa época aqui, as pessoas terão aquela mesma longevidade que tinha na época de Adão, na época de Noé. As pessoas vão viver 700 anos, vão viver 800 anos. A Bíblia fala no próprio livro do profeta Isaías que uma pessoa nessa época, um ser humano normal, que nessa época morrer com 100 anos, vão dizer assim: nossa, como morreu jovem essa pessoa. Olha só, o cara morre com 100 anos e as pessoas vão ficar admiradas. Nossa, morreu muito jovem. Porque nesse período, por incrível que pareça, com Satanás preso, ainda haverá pecado. As pessoas que estarão aqui ainda pecarão. Vocês estão entendendo? E os que pecarem sofrerão consequências desse pecado. Mas o governo em si, que estará reinando e dominando todos os países, nações, cidades dessa terra aqui, serão nós, com corpo glorificado. Ali então não haverá políticos como tem hoje, porque nós seremos os políticos desse governo. Vocês estão entendendo? Hoje os políticos entram lá para o quê? Para roubar, para se enriquecer, para fazer injustiça, para maltratar, para matar, para fazer iniquidade. Os que estão lá no STF, nós estamos vendo o que eles estão fazendo. Os que estão em Brasília, nós estamos vendo o que eles estão fazendo. Nesse período do governo milenar aqui, todas essas pessoas, seja deputado, senador, juiz, embaixador, desembargador, ministro, todos serão da Igreja de Cristo. A igreja glorificada, a igreja que entrou para governar com Cristo no milênio. Eita coisa maravilhosa, eu fico aqui imaginando que coisa linda, que coisa maravilhosa, que eu e você viveremos nesse tempo. Vale a pena, meu irmão, passar pelo processo, vale a pena permanecermos firmes. E olha só, nesse período aí, todos terão que ir para Jerusalém de ano em ano, para
fazer ali, participar ali das festas das cabanas. A festa das cabanas, ela acontecerá regularmente no período do milênio. E aí então, todas as nações terão que ir para lá. Todas as nações, ou seus representantes, ou uma boa parte de todas as nações, vão para Jerusalém para as festas das cabanas, né? E aí então, o que acontece? As pessoas comuns vão pegar um avião, vão fazer as suas viagens de navio, seja lá do que for. Agora eu e você, nós estaremos num corpo glorificado, olha que da hora. Eu e você, se nós estivermos aqui no caso, numa região como o Brasil aqui, e formos para Jerusalém, a gente vai simplesmente no abrir e fechar de olho. O nosso corpo sai daqui e se apresenta lá em Jerusalém, como aconteceu com Estevão. Com Estevão não, perdão, com... Quem foi o discípulo que foi arrebatado? Não, Filipe. Igual Filipe. Mais ou menos aquilo, né? Um corpo glorificado, ele tem uma peculiaridade. Ele é diferente de um corpo espiritual. Por quê? Porque o corpo espiritual não se toca, não se apalpa. Agora, o corpo glorificado, ele pode ser apalpado. O corpo glorificado, se eu quiser comer uma comida, eu como. Se eu quiser passar 100 anos sem comer nada, eu passo. Se eu quiser beber água, eu bebo. Se eu quiser passar 20 anos sem beber água, eu passo 20 anos sem beber água. Você está entendendo? O exemplo disso foi dado no corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Ele ressuscitou no corpo glorificado. Os discípulos estavam trancados dentro de uma casa. O que aconteceu? Sem abrir porta, sem abrir janela, ele passou pela parede e entrou. Disseram assim, é espírito. O que ele disse? Não sou espírito não, gente. Pode tocar aqui. Espírito não pode ser tocado. Veja o buraco na minha mão. Pode me apalpar, pode me tocar. Estou aqui. Não sou espírito. Esse é o corpo glorificado. Jesus se apresenta para eles na praia, do nada. Eles estavam lá assando peixe. Jesus chega ali e come peixe com eles também, com esse corpo glorificado. E de repente desaparece. É esse corpo que eu e você vamos ter nesse milênio. Nós reinaremos com Cristo, com esse corpo nesse período. Nesse período aqui será um período de paz, um período de regozijo, um período de alegria. Vale a pena, meu irmão, passar essas lutas, vale a pena passar essas tribulações, mas entrarmos nesse governo milenar. E em nome de Jesus Cristo, se prepare, aguente essa luta, aguente essa tribulação, só mais um pouquinho de tempo. Eu e você, logo, logo, seremos autoridades nesse governo milenar. Amém? E vamos prosseguindo aqui ainda, falando de outros detalhes do milênio, porque eu vou chegar agora na parte final do milênio. E aí, então, muitas pessoas ficam perguntando, Pastor Giovanni, haverá pecado no milênio? Pastor, haverá corrupção no milênio? Pastor, haverá morte no milênio? Pastor, como que vai ser essa história? Satanás disse que vai ser solto depois desses 1000 anos, ele vai conseguir juntar gente, ele vai conseguir enganar multidões, mesmo essas pessoas vivendo num governo tão bom quanto esse, mesmo as pessoas vendo essa terra maravilhosa, eles vão cair no engodo de Satanás, eles vão cair na cilada de Satanás. É sobre isso que eu vou falar agora, na segunda parte, na parte final desse milênio, e aí vocês vão entender tudo o que vai acontecer e todas as perguntas que vocês tiverem para fazer a respeito do milênio, já pode deixar a pergunta fixada aqui no comentário depois da live, porque eu vou utilizar essas perguntas para estar montando um estudo da segunda parte final sobre o milênio. Existem coisas interessantíssimas dessa segunda parte, porque daí você vai entender o que vai acontecer no final do milênio, né, com todas essas pessoas, o que vai acontecer com o diabo e o que vai acontecer também com todas as pessoas que estiverem ali, né, o que será de nós e onde nós viveremos a eternidade. É no céu? Onde será que nós vamos viver a eternidade? Tudo isso você vai saber com riquezas de detalhes e referências bíblicas. Não é achismo meu, tá? Não perca. Amanhã você não pode perder,
porque vai ser assim um negócio muito impactante, as revelações da parte final do milênio e como entraremos na eternidade, tá? Então, em nome de Jesus Cristo, compartilha, deixa o like, se você não deixou ainda, se inscreve no canal, porque outras pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor precisam ouvir isso aqui, gente. Seja um agente multiplicador. E outra coisa, para você fazer parte desse exército com alta patente, é através das obras. As suas obras passarão pelo fogo e serão provadas, como ouro, prata, pedras preciosas, ou palha, feno e madeira. Palha, feno e madeira, passando pelo fogo, se consome. Vai entrar no céu? Vai. Vai ser salvo? Vai. Mas como que pelo fogo? Vai entrar lá como soldado raso. E agora, se as suas obras for de ouro, de prata e de pedras preciosas? Aí você vai ter um lugar, uma posição de autoridade no reinado de Cristo. Pensa bem nisso, gente. Tem gente que fala, as obras não salvam, não. Muita gente usa o que salva é a fé. Então eu estou salvo porque eu creio em Jesus, vou à igreja, faço as minhas orações, jejuo, oro, já é o suficiente. Aí quando vê uma situação de uma criança como essa aqui, ó, por exemplo, ele vira as costas e diz, isso não é problema meu. Isso não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. Isso é problema meu, sim. É problema nosso, sim. Nós precisamos cumprir o evangelho na prática. Tá? Quem passar pelo tribunal de Cristo e for galardoado e receber a patente, reinará no milênio com Cristo. Outros serão soldado raso. Né? Aí fala, esse negócio de patente é vaidade. Se você não quer, meu irmão, eu quero. Eu quero ficar perto do general. Eu quero receber ordens diretamente do general, sabe? Daquele que é o líder que governa. E aí, o que a gente recebe? Como eu disse para vocês, quem dá aos pobres. O que é os pobres? Dar ao pobre é fazer algo por alguém que não tem nada para te oferecer. Só que essas crianças têm muito a oferecer para nós. Claro que elas não têm nada para te retribuir financeiramente falando, mas essa gratidão vale mais do que qualquer dinheiro na terra. Da fé! Deus abençoe! Pastor Giovanni e todos os irmãos do Brasil, em nome de Jesus, amém! Eu quero mostrar para vocês um vídeo que vai te emocionar. Eu vou te explicar a situação dessa menina. Essa menina é a Lourdes. A Lourdes, eu peguei um grande carinho por ela no período que eu estive ali e adotei ela como minha filha. E a Lourdes fez aniversário ontem. E aí o que acontece? Nós fizemos algo novo. A Lourdes nunca tinha vivido isso e nem as crianças que estavam cercando ela tinham vivido isso. E viveram. Eu estou emocionado aqui. Eu quero que você veja esse vídeo. Seja forte aí. Prepara o lenço. Viu? Tem uma música que diz que o homem não chora, né? Mas o homem chora sim. Chora. Principalmente diante de imagens como essa. A Lourdes, um dia, eu estava com o pastor Claudinei, lá na África, ela veio, eu falei, e aí, Lourdes, eu quero conhecer tua família, teu pai. E ela disse, o meu pai me traiu. Olha que palavra forte e pesada que saiu da boca dessa criança. O meu pai me traiu. E depois fomos descobrir a história, o pai dela sumiu no mundo, abandonou a Lourdes, a família. Mas dá uma olhada aqui, você vê que as pessoas vão saindo, por quê? Porque elas estão preocupadas com a informação, com a notícia, não querem saber do que realmente importa, de qual é o nosso dever como cristão. Mas você que ficou, chora comigo vendo essas imagens. Vamos lá. Meus irmãos, aí vem aniversariante. Por aqui, deixa eu voltar. Ó. Meus irmãos, aí vem aniversariante. De surpresa, ela não sabe. Olha aí. 11 anos de idade. É 1, é 2,
É 3. Olha a carinha dela. É mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Tenha muita saúde Muitos amigos também. e amigos também. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade. Talvez para você que está assistindo seja normal. Talvez você viva isso todos os anos. Seus filhos vivem isso todos os anos, mas isso aqui é muito novo para eles. Olha a decoração. A Lourdes merece, gente. A Lourdes merece. Meu Deus, como eu estou feliz, né? Não precisa muito para fazer uma criança feliz, né? Não precisa muito. Claro que no geral, fica caro. Por quê? Porque muitas crianças para comerem, para dar roupa, para dar sapato, mas o pouco que elas recebem já muda uma realidade dessas crianças. E é muito grande, olha, ela fazendo 11 aninhos, e a minha vontade era de trazer a Lourdes para cá, mas ela tem mãe, né? A mãe ama muito a Lourdes, a Lourdes trabalha, ajuda a mãe, e eu sou o pai da Lourdes. Adotei ela como filha e disse, vamos fazer acontecer, vamos fazer uma festinha para a Lourdes. Vocês viram o olhar dela? Eu vou pausar bem aqui no olhar, a hora que ela olha para a câmera. Quer ver? Olha só. Olha o olhar dela, gente. Vocês conseguem decifrar o olhar dessa criança? Dá pra ver a alegria no olho dela? Ah, que vontade de te abraçar, meu filho. E é isso, gente. E nós contamos com a ajuda de todos para continuar fazendo o trabalho. Nós tivemos agora a distribuição, né, de roupas, de sapatos, né, de calçados para as crianças, juntamente com o pastor Gabriel. Olha só. Paz e graça, Ministério Povo da Fé. Pastor Giovanni, veja aqui. 3 sacos de roupa, 3 fardas de roupa. Sandálias aqui para as crianças. Temos bolas que amanhã estaremos enchendo essas bolas. As crianças estarão aqui realmente se divertindo. E temos aqui o charme, 3 sacos, né, irmã Neuza? de A sandália. covinha é o charme. Este saco, aquele saco, tanto como esse saco, são sacos A aqui covinha de sandália. da E nós Lourdes é o estaremos charmezinho também fazendo dela. o almoço abençoado para as crianças amanhã. 100 quilos de arroz que está aqui. Vamos responder a Kátia. A irmã Kátia Matos está dizendo, pastor, só uma dúvida. Por que ajudar a África? Não que não precise, mas no Brasil tem muitas crianças abandonadas e passando o mesmo que eles na África. Fico na dúvida, por que tão longe? Minha irmã, nós temos um trabalho aqui no Brasil, acredito que a irmã não conheça, né? A irmã é nova aqui, está chegando agora? Acredito que sim. Mas o nosso trabalho nos ribeirinhos da Amazônia, todos os meses, continua, né? Vou mostrar para a irmã aqui o nosso pastor que está lá, pastor Benedito Quaresma. Estamos descendo aqui para a área ribeirinha, para a distribuição das cestas. É o trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em parceria com o Ministério Povo da Fé e Ministério Milagres Extraordinários. E não é só isso, todos os anos nós vamos para lá, minha irmã, e fazemos um trabalho maravilhoso com essas crianças, sabe? Eu tenho vários trabalhos que eu não divulgo aqui para os irmãos, né? Alguns trabalhos a gente divulga, outros não, mas a gente faz doação de brinquedo, bicicleta, boneca, carrinho, sabe? Para crianças em comunidades carentes aqui no interior de São Paulo, né? E nós vamos, todos os meses auxiliamos essas famílias com cestas básicas, são 300 de famílias que são atingidas diretamente com o nosso trabalho ali nos ribeirinhos da Amazônia, e esse trabalho é feito, entende? É que a gente não divulga, porque alguns trabalhos aqui nas comunidades eu consigo fazer,
com recursos daqui. Agora, lá na África, minha irmã, são 5 mil crianças. Lá eles não têm Bolsa Família. Lá eles não têm benefício algum. Na verdade, irmã Kátia, as nossas crianças lá da África, elas são esquecidas. O governo nem sabe que essas crianças existem. Você entende? Aqui, pelo menos, tem um Bolsa Família, tem alguma coisa que dá para dar um pequeno alívio. E é por isso que nós mostramos mais aqui o projeto da África, para granjear recurso, porque lá o investimento não é um gasto, o investimento é muito alto. Pensa você alimentar 5 mil crianças quase que diariamente. Sabe? É muita coisa. Mas, graças a Deus, não tem faltado. Deus tem dado graça. Alguns que têm condições têm enviado mais, outros que têm poucas condições têm enviado menos. Mas, dentro da nossa condição, todos nós podemos fazer alguma coisa para trazer alívio para esse povo, para as nossas crianças da África. Esse aqui é um projeto, um trabalho na Índia. A irmã entendeu, irmã Kátia? Se a irmã entendeu, escreve aí um ok, tá bom? Espero que tenha sanado essa dúvida, que talvez não é uma dúvida só da irmã, né? Uma dúvida de outras pessoas também, tá? Então, assim, não, lá eles são invisíveis, irmã Carla. Muitos lá não tem nem nome. Nome que eu digo assim, não tem nem documento. Por que não dizer que a maioria dessas crianças não tem documento? Agora, pensa que dessa vida nós não vamos levar bagagem nenhuma. Dessa vida nós não vamos levar nosso carro, nossa casa, nossas roupas. Mas tem uma única coisa que nós levaremos para a eternidade dessa vida. Sabe o que é? É a nossa generosidade. É isso que nós vamos apresentar diante do tribunal de Cristo. Tem alguém que diz que as obras não salvam, mas Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta, é mortificada. Então, não adianta nada você dizer que é salvo se você não pratica a generosidade. A generosidade é um dos pilares da salvação. Amém, irmã Kátia? Ok, obrigado pela resposta, era só essa dúvida mesmo. Amém. Amém. A gente tenta, não dá para mudar o mundo inteiro, né? Mas se a gente conseguir trazer alívio para uma criança, já é alguma coisa que nós estamos fazendo. Então, eu conto com a ajuda de todos para que essa obra continue. Não deixe essa obra parar, não deixe esse trabalho parar, sabe? Essas imagens que você está vendo, crianças que nós auxiliamos, ajudamos lá na Índia, né? Agora você está vendo imagens aí do ribeirinho da Amazônia. Minha irmã, essas imagens aqui é lá dos ribeirinhos, a igreja aí no Rio São Bento. É um trabalho que eu atendo desde 2017. Em 2022, o pastor Claudinei entrou comigo também nessa obra dos ribeirinhos da Amazônia. O trabalho lá na África é um trabalho que eu atendo desde 2017 também. Comecei sozinho, foi bem suado mesmo, mas eu sozinho já consegui atender aproximadamente 500 crianças e agora, junto com o pastor Claudinei, o trabalho cresceu muito. Estamos com mais de 1.000 crianças só lá em Amatanda e 5 mil crianças em todo o país, no Moçambique. Olha, a irmã Cláudia está colocando esse texto aqui de Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Quem dá aos pobres não passará necessidade. Esse é outro texto. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será amaldiçoado. Meu Deus, isso é forte, viu, irmã Cláudia? É um texto tremendo e forte. Vou ler de novo. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Quando você entrega algo para alguém que pode fazer alguma coisa para você, você não está dando, né? Você está meio que fazendo uma barganha. Eu vou auxiliar a irmã Cláudia, porque eu sei que a irmã Cláudia tem condições de ir lá na frente me auxiliar também. Não, mas agora dar aos pobres é entregar para alguém que não tem nada para te oferecer. Quando eu entrego algo para alguém que não tem nada para me oferecer, eu estou dando aos pobres. E, para completar esse texto, a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta para Deus. E quando Deus vier a pagar, ele paga com juros largamente vantajosos. Olha eu pregando para esse povo. Gente, sabe o que o pastor fala para mim quando eu vou lá? Pastor, obrigado por lembrar da gente. Ele fala chorando.
Porque de tantos pastores que existem no Brasil, vocês não esqueceram da gente aqui. Nós somos lembrados por vocês. Mas ninguém vem aqui. Aliás, vem se a gente pagar. Vem se a gente entregar um valor em dinheiro. Agora, para somar, ninguém vem aqui. E tá aí, gente. A gente atravessando rios, buscando almas, libertando os cativos, oprimidos, levando Jesus para as pessoas, mostrando o sacrifício vigário de Cristo na cruz e como ele tem vida e vida com abundância para nos dar. Esse é o trabalho que nós temos desenvolvido. E eu quero que você venha comigo. Nós estamos aqui diariamente prestando conta. Eu sei que muitas pessoas estão, feridas, porque um falso pastor te lesou, mentiu para você, te enganou, mas aqui nós estamos diariamente prestando contas. Olha o batismo que nós fizemos lá. Aí a igreja, descendo a rampa é o rio. O rio é nas margens, a igreja é nas margens do rio. Entende? Olha aqui, ó, Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação. É o que a gente sempre diz aqui. Você não é forçado a enviar nada. Você envia aquilo que está dentro do teu coração, das suas condições, e Deus vai prosperar você. Eu tenho testemunho aqui de pessoas que começaram, doando pouquinho. Hoje fazem uma semente mais alta. Por quê? Porque Deus prosperou a sua empresa, os seus negócios. Irmã Elza, Deus abençoe, obrigado pela semente, que o eterno Deus te recompense em tudo, te prospere. E chegou aqui os perfumes que a irmã enviou. A irmã Elza sempre está deixando a gente cheiroso, né? Obrigado, viu, irmã Elza? Obrigado, irmão Orlando. Deus te abençoe, que Deus te visite com saúde e complete a obra aí nesse coração e que o Senhor viva muito ainda na terra, trazendo muitas alegrias para a família, né? Irmã Cláudia Pereira, que Deus te abençoe, se tornou membro. A irmã Daiane Marques, obrigado pelo superchat, super sticker. Que Deus prospere vocês em tudo, em nome de Jesus. Vocês que estão enviando uma semente via Pix, aqui abaixo tem o CNPJ do Ministério, o WhatsApp também é a chave Pix, o PayPal e uma conta da Caixa Econômica. No rodapé está passando também uma conta do Banco Bradesco, que é uma conta de pessoa jurídica. A da Caixa Econômica é de pessoa física, mas é uma conta completamente separada para o Ministério, tá bom? Que Deus abençoe e prospere a todos em nome de Jesus. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, né? Olha aqui eu pregando lá na Praça da Sé. Quantos pastores saem do seu escritório para ir pregar na Praça da Sé, gente? Um lugar perigosíssimo. Tentaram roubar nossa caixa aí esse dia, né? Mas deu tudo certo. A polícia chegou. Olha lá a polícia chegando lá atrás, ó. Fez uma segurança para nós ali. Mas são poucos que querem sair do seu conforto para pregar o evangelho. Daí nós descemos para 25 de março. Aí é 25 de março, onde nós evangelizamos ali também. E foi uma bênção. Foi grande demais o que Deus fez. Eu conto com a sua ajuda. Vamos continuar matando a fome dessas crianças e levando um alimento saudável como esse aqui, ó. Povo da fé, nós estamos hoje aqui em Yamatanda, mais uma refeição, né? Onde as nossas crianças vão receber hoje o arroz, o feijão. Olha só que feijão bonito, que feijão grosso, que feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está. Delicioso, maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui, ó. Tá aqui recebendo. E também o suco, né? Amém, diaconisa Joyce, que bênção, crianças. Glória a Deus. E tá aqui o pratinho para eles matarem a sua fome. Hoje eles foram desparasitados também, receberam remédio para uma outra doença que eu esqueci o nome agora. Quero agradecer a todos os nossos mantenedores, você que tem ofertado nessa obra. Nos ajude, essa obra não pode parar. Os dados... Deus abençoe a irmã Emily, que Deus prospere a irmã em tudo, em nome de Jesus, tá bom? Ó, você que está chegando agora, não conhece o projeto, eu vou colocar uma canção aqui, uma retrospectiva do que foi feito em 2024. E aí você vai conhecer tudo aquilo que nós fizemos e que nós continuamos agora em 2000. Ah, essa foto aqui resume, é um troféu. Essa foto aqui é um troféu que nós juntos podemos levantar para o céu e glorificar a Deus. Que foto, pastor Giovanni? Espera aí que você vai ver que foto. Meu Deus, que foto. Olha só.
Esse aqui é o nosso menino Inácio, antes do povo da fé. Olha o Inácio. Olha isso, gente. O Inácio antes do povo da fé. E aqui, o Inácio depois do povo da fé. A nossa junção, a nossa união tem feito grandes coisas acontecerem. Amém? Agora, nós precisamos muito comprar a viatura missionária, né? Houve um problema onde aconteceu um acidente, o carro deu perda total, nós precisamos comprar, né? Ou outro carro para a obra, porque as bases, que nem hoje, tem refeição nas bases. E aí a gente tem que estar pagando frete. É um valor que está sendo usado a mais, que poderia estar sendo comprado uma roupa, alguma coisa, né? Ah, inclusive, gente, teve sorvete para as crianças no dia de ontem. Esqueci de mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Ó. Graça, Ministério Povo da Fé, meus irmãos, veja aqui multidão de crianças para poder receber aqui sorvete. Louvado seja Deus, alugamos de novo hoje a máquina para sorvete. Hoje é sábado e as crianças estão aqui muito felizes e estamos lutando aqui numa campanha para comprar a nossa própria máquina de sorvete. Em nome de Jesus, olha esse aqui, ó. Olha lá. Chuparam o sorvete, agora estão... Olha lá, ó, o Rafael. Ó, o Rafael. Amém, Gustavo. Deus abençoe. Que coisa linda, né? Tem crianças aí que estão chupando sorvete pela segunda, terceira vez, graças a Deus e a todos nós. Então, gente, o seu dinheiro está sendo bem aplicado. Não tenha receio, não tenha medo de enviar a sua semente, o seu dízimo, a sua oferta. Envie e nos ajude a continuar ajudando esse povo, no nome de Jesus. Você que é aqui do Povo da Fé, semeie aqui, tá bom? O nosso canal é um canal pequeno, né? É um canal menor, a nossa audiência é menor, né? Mas, mesmo sendo menor, Deus tem nos honrado de maneira gloriosa. Então eu peço a você que tem nos assistido, tem nos acompanhado, não nos abandone, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tudo que é feito ali em Moçambique é feito 50%, mesmo o nosso canal sendo um canal menor, com menor engajamento, menor visualização, não há problema. O importante é que nós estamos conseguindo fazer juntos. Eu só peço que você não me abandone no nome de Jesus, tá bom? Não me abandone no nome de Jesus, porque eu sou o representante dessas crianças para vocês. Se vocês me abandonar, automaticamente vocês estão abandonando essas crianças. Olha, a irmã Zete, Deus me prosperou de uma forma maravilhosa por lançar a minha semente nesse ministério, não com interesse, mas com amor. Que bênção, minha irmã. Eu fico feliz em ler isso, tá bom? Então que o Eterno Deus recompense a todos. Se inscreva no canal Povo da Fé Oficial, tá? Se inscreva também no canal da minha esposa missionária Keren Rocha, no canal dos meus filhos, Ana e Lô, no canal da irmã Neuza, Cozinhando na Suíça com a Neuza. Semana passada, irmã Neuza, nós utilizamos uma das receitas do seu canal. Eu não sou muito bom na cozinha não, mas vendo a receita eu consigo fazer alguma coisa ainda, né? Mesmo assim, às vezes o resultado final não é muito bom. Mas a minha esposa, ela manda muito bem na cozinha. E de vez em quando a gente pega algumas dicas aí no canal da irmã Neuza. Faça isso também, se inscrevam lá. Amém, irmã Diaconisa Joyce. Que Deus te abençoe, viu? Te prospere em tudo. Olha o Rafael chupando sorvete aí, que bênção, né? Talvez para nós é uma imagem normal. Você chupa o sorvete quando você quer, você sai e tem uma sorveteria na frente da sua casa. Mas aí não, aí tem que trazer uma máquina de sorvete que ela viaja mais de 230 quilômetros, umas estradas surreais, para chegar aí e fabricar o sorvete para essas crianças ali e elas se deliciarem, né, com esse sorvete. E eu peço a todos que nos ajude, tá? E que prospere, né, a vida de todos que tem semeado aqui, tá bom? Escreva teu nome, sobrenome, a cidade onde você mora. Eu quero orar por todos aqui agora, em nome de Jesus. E eu creio que logo, essa semana não sei se dá mais, ainda, né, final de mês, mas a gente precisa urgentemente, quem sabe ainda até o final dessa semana, comprar a nossa viatura missionária, que é
o que está mais necessitado nesse momento lá em Amatanda, tá bom? Deus abençoe, vamos para cima e tamo junto na fé. Ô glória! Da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil, para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó
costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era muita água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não. Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.